hoje estamos recebendo aqui conosco a escritora do livro Formação Continuada em Questão, a escritora Mari Ellen, que discursa sobre esse tema tão importante na educação para todos os profissionais que querem oferecer o melhor para os seus professores e alunos. Seja muito bem-vinda, Mari. Muito obrigada, bom dia a todos que nos acompanham. Primeiramente, gostaria de agradecer a Alessandra pelo convite, pela oportunidade em estar podendo conversar sobre um tema tão importante, independente da área em que você esteja atuando, mas em especial na educação é um tema muito relevante. Eu sou a professora Mari, eu trabalho há mais de 20 anos na educação, em sala de aula, então tenho muita experiência assim, para agregar nessa conversa. Antes de entrarmos no tema central, eu quero saber, todo professor tem aquela história engraçada na sua trajetória profissional. Ah, todos têm. Você poderia compartilhar alguma que marcou a sua jornada? Algo engraçado, algo divertido. Ai, meu Deus, é que são tantos momentos que a gente passa com esses alunos, né? Eu sou uma professora que eu sempre gostei muito de todas as minhas aulas, fazer aulas, um fechamento dinâmico, né? Então, inglês, eu trabalho com a língua inglesa. Tem a parte de estrutura, tem a parte de gramática, vocabulário, que é onde os alunos não gostam tanto. Uhum. E eu sempre trabalho essa parte que os alunos não gostam tanto, mas eu sempre trago algo que vou conseguir um engajamento melhor por parte deles. Então, teve um momento que eu fiz uma garage sale, né, uma venda de garagem, e poderia trazer qualquer peça de roupa, né, que a gente estava trabalhando em inglês, vocabulário de roupas, calçados, acessórios, e teve uma equipe que não entendeu muito bem a dinâmica e trouxe também pets, trouxe um cachorrinho, trouxe um gatinho, ele não havia entendido que era apenas roupas e acessórios, e aí nós colocamos também na exposição junto na Garage Sale, mas foi uma atividade que eu consegui, né, engajar os alunos, eles participaram, trouxeram coisas de casa, trouxeram, inclusive, trouxeram aqueles... Uma aluna a mãe tinha uma lojinha em casa, trouxe inclusive as araras, trouxe para fazer, né, da aula mais real possível, e foi bem interessante. Ai, que bacana, né? Adorei essa história. Quem nunca, né, teve uma história engraçada na sua carreira, né? Então, agora vamos falar sobre o tema central do nosso podcast, que é a formação continuada. Em seu livro, você aborda de forma brilhante esse tema. O que te motivou a escrevê-lo? Bom, primeiramente, esse foi o convite feito pela professora Eliana Camargo, né, de Itajaí. Eu não estava residindo em Itajaí ainda quando ela me fez o convite, e ela me convidou porque ela já tinha esse tema em mente, né? Ela queria muito falar sobre formação continuada, e ela gostaria que eu acrescentasse a minha experiência de sala de aula nesse livro. Então, foi uma experiência muito legal, muito bacana, porque uma coisa é você falar de formação continuada e outra sobre um outro viés, né? E outra coisa é você falar sobre formação continuada ouvindo os professores que estão diretamente ligados com esse assunto, com esse tema. Então, nesse livro, eu me reuni, me sentei, conversei com professores, com gestores educacionais, também tive a experiência de sentar com secretária de educação do município, e elas contribuíram para uma parte do livro que chama-se 10 passos para uma formação continuada ideal, né? O que teria que ter uma formação ideal? Porque nós sabemos, é um tema importante, é muito importante, mas encontramos alguns desafios, né? Então a gente encontra resistência por parte de alguns professores, e esse livro foi para que a gente conseguisse, a partir do problema, encontrar soluções. Né? E também a gente faz muitas reflexões nesse livro também, coisa que no dia a dia é tão corrido, né? É tanta cobrança, e a gente não para pensar, para refletir sobre a nossa própria prática, né? E como se faz importante nós pararmos e pensarmos: o que eu estou fazendo em sala de aula?
Né? Como que os alunos estão me vendo? Que tipo de profissional que eu estou sendo? Né? Qual que é a visão profissional que as pessoas, alunos, professores, colegas, que visão que eles estão tendo de mim como profissional, não apenas como pessoa? E na sua visão, quais são os desafios, os maiores desafios da formação continuada hoje? Eu acredito que um dos grandes desafios é realmente sensibilizar o professor. Conseguir chegar nele, conseguir fazer com que ele realmente perceba a importância dele participar, mas participar efetivamente. Não aquela participação obrigatória, né? Eu tô indo porque eu preciso, porque eu sou obrigado, porque a gente sabe como que são oferecidos esses cursos de formação, geralmente, né, para as redes municipais de ensino. Então, tem muitos professores que apenas participam pela obrigação e aí acaba aqui realmente não tendo um aprendizado efetivo, né? E eu sempre digo assim, que um curso bom, uma formação boa é aquela que você aprende algo, é aquela que você vai para aquela formação e você volta para a sala de aula com aquele desejo de fazer mudança, de transformar, sabe? Essa é a formação que realmente valeu a pena. Você foi e você sentiu o desejo de fazer algo diferente. Ai, que bacana. Isso é muito importante, né? E para você, assim, como que as escolas ou instituições poderiam incentivar a formação continuada? Bom, eu acredito que uma forma, né, de até mesmo de conseguir um maior engajamento por parte dos professores, porque a gente hoje, né, fala muito engajamento, né? Hoje, com tantas tecnologias, para o professor conseguir chegar em sala de aula e dar a sua aula, conseguir conquistar a atenção do aluno, hoje esse é um desafio, né? O professor está lá para ensinar, mas hoje esse ensinar é um desafio, porque diante de tantas coisas assim mais interessantes para o aluno, aí do que ficar ouvindo o professor, a gente fala muito engajamento, só que o professor também precisa estar engajado, né? Então, numa formação continuada, que o professor vai participar, primeiramente ele tem que ir com a mente aberta, né? Ele tem que ir com esse desejo de ir e sair dessa formação diferente de como ele chegou, né? Então, você conseguir esse engajamento é um desafio. Eu acredito que para você reverter, né, solucionar, amenizar um pouco essa dificuldade, eu penso que os professores precisariam ser mais ouvidos, né? Porque quando ele participa de uma formação, ele não foi ouvido para saber o que ele quer aprender, o que ele está precisando, quais são os desafios que ele enfrenta na realidade escolar dele, naquele contexto, naquele cenário, né? Porque às vezes ele vai para uma formação e realmente o pouco que foi gerado naquela formação, pouca coisa ele vai conseguir trazer para a sala de aula, para a realidade dele. Tem momentos que trazem para formações palestrantes que não estão na tua realidade. Então, eles vêm com umas ideias que você olha um para o outro e pensa, meu Deus, como fazer isso numa sala com quase 40 alunos, né? Então, eu acredito que o professor precisa ser mais ouvido, né? Suas necessidades, os seus objetivos precisam ser levados em conta na hora de você organizar uma formação continuada. Isso é extremamente importante. Eu acho que ouvir os professores é essencial nesse momento, né? Afinal, eles apresentam muitas angústias, muitos desejos, e que às vezes não ouvi-los torna o processo mecânico, né? Exatamente. Ele acaba ficando de forma automatizada, mas naquele viés da angústia, da tristeza, né? Do dia a dia ali normal, e os dias vão passando e a coisa continua, né? Agora, vamos pensar um pouquinho sobre as redes sociais. A gente sabe que os professores, eles têm produzido muitos conteúdos, né? Para TikTok, YouTube, Instagram, e muitas vezes comercializado isso. Como você vê isso diante do processo de formação continuada, com relação às redes sociais? Olha, eu vejo as redes sociais como uma ótima ferramenta. Eu vejo.
Mas eu também vejo no meu contexto, né, de trabalho, professores que não gostam. Né, quando é para filmar, quando é para tirar foto, eles têm assim uma resistência. Tem professores que não gostam. Eu gosto muito das redes sociais porque é uma forma até de você interagir com o próprio aluno, porque os alunos gostam, né? Por exemplo, ano passado eu fiz um desfile de moda, né, na escola. A gente estava trabalhando roupas, calçados, acessórios, e com uma turma que era muito dinâmica, eu propus a ideia de fazer um desfile, né? Então a gente fez o First Aníbal Fashion Week, né? A primeira semana da moda do Aníbal César, que é a escola em que eu atuo. E, nossa, os alunos, até aqueles mais tímidos, né? Eles desfilaram, e foi feito em inglês, né? Teve a parte do orador que chamava os modelos, né, para passar na passarela. Então, tudo em inglês. E aí, os professores, né, alguns vieram até mim, nossa, Mari, que trabalho incrível. Nunca eles fizeram isso, um desfile em inglês, né? Então, assim, isso é legal. E aí, eu tirei foto, eu filmei, coloquei nas redes sociais, e professores de outras escolas me perguntaram, Mari, como que você fez? Mari, me passa aí umas dicas. Então, todas as atividades que eu fazia até então, fotografava e postava, porque são ideias que outros professores podem ver e podem também estar utilizando nas suas turmas, né? Então a gente tem tantos colegas assim de profissão que também são dinâmicos, às vezes faltam ideias, né? E eu fico feliz de poder ajudar. Agora não podem mais levar celular para a escola, tem algumas proibições, mas eu acho que as redes sociais são ferramentas que podem te ajudar até mesmo a engajar mais os alunos. Eu acho que é isso que está faltando, a motivar o professor, né, para engajar esses alunos. Exatamente. E essas ideias diferenciadas que trazem o aluno para perto são essenciais. E isso pode ser oferecido numa formação continuada. Exatamente. Né? Quando bem elaborada, quando bem proposta, ela pode trazer o tema formação continuada para essa visão do professor, de trazer experiências, troca de experiências numa formação continuada, né? Formação continuada também é isso, né? Você sentar com professores até mesmo de outras áreas. Por exemplo, eu acho bem importante o professor de português sentar com o de geografia, sentar com o de história e trocarmos experiências, porque tem coisas que eu fiz na minha disciplina, inclusive, que eu ajudei professores de outras áreas, que adaptaram a minha atividade em outras áreas, e eu também posso fazer isso, né? Então, nós tivemos no ano passado na escola um momento como esse, que eu acabei de relatar, né? Fizemos grupos de diferentes áreas, onde nós tínhamos algumas perguntas para abordar dentro de cada disciplina, e foi uma experiência bem bacana de você ouvir de outros professores de outras áreas como que eles fazem com certos desafios, porque são todos os desafios, né? Assim como eu enfrento na minha disciplina, professor de geografia enfrenta na dele, de português enfrenta na dele, e assim, eu acredito que essa troca de experiências, né, essa conversa faz com que a gente pense em outras soluções, que a gente enxergue, porque às vezes eu não enxergo o que o meu colega enxerga, e às vezes da maneira como ele fala, eu consigo perceber outros horizontes, outros nortes, né, outras saídas. E a gente pode dizer que isso seria uma formação continuada na prática. Com certeza, uma formação continuada na prática. Todos esses momentos que são oferecidos, né, todos esses momentos onde você conversa, onde você é ouvido, e que gera aprendizado, que gera, como eu falei, né, gera esse desejo de, vou mudar, eu acho que eu vou começar a fazer assim. Esses momentos são momentos de formação continuada, são momentos que você está se atualizando, se aperfeiçoando dentro da sua prática, da sua profissão. Então podemos dizer que a formação continuada, ela não é somente aqueles momentos em que se tem uma pessoa à frente, né? Não, mas é no dia a dia. Exatamente. Ela acontece no dia a dia da escola. Exatamente. Né? Na sala dos professores, no ambiente escolar, com outros colegas de outras escolas, né? Pelas redes sociais. Eu acho isso extremamente importante para desmistificar um pouco que a formação continuada, ela acontece tão somente naqueles encontros pela obrigatoriedade, né? Que o professor é obrigado. Não, agora eu estou fazendo formação continuada. Eu acho importante e vejo que no teu livro isso aparece nessas reflexões para
para desmistificar essa questão da formação continuada naqueles encontros específicos. Ai, agora eu estou fazendo formação continuada. Não, a gente faz com formação continuada diuturnamente, né? Com sempre. Quando a gente busca alguma coisa na internet, na rede social do amigo, numa ideia, né? Exatamente. Uma atividade diferente. Compartilhar ideias, né? Isso é muito importante, né? Dentro da nossa profissão. Isso é formação continuada, né? Agora, falando, já que a gente está falando um pouquinho de internet, vamos falar sobre o trabalho do livro. Conta um pouco pra gente sobre o teu livro especificamente, como que ele está estruturado, o que ele traz, o que o professor pode aprender com ele. Bom, então assim, o nosso livro, ele é realmente para o professor refletir sobre a sua prática, né? Então, tem vários momentos que a gente convida o professor a relembrar do seu tempo de aluno, né? Quando ele era aluno, quando ele se sentava naquelas cadeiras escolares, quais professores que eles lembram com carinho? Que sempre nós temos aqueles professores que talvez não lembremos do nome do professor, mas nós lembremos das atitudes dele perante nós, né, enquanto alunos. E da mesma forma, nós também temos aquelas lembranças de professores que não são agradáveis, né? Todos nós temos. Então, nós convidamos, né, o professor a refletir sobre isso e pensar que tipo de professor que os nossos alunos vão se lembrar no futuro, né? Porque nós, como eu disse, é tão corrido nosso dia a dia, são tantos afazeres, tantas responsabilidades, que nós acabamos esquecendo de refletir sobre isso, de pensar sobre isso. Porque se cada um de nós, enquanto educadores, tivéssemos a consciência de que os nossos alunos, eles possuem sonhos que muitas vezes nem eles sabem que possuem, né? Então, a importância de nós, enquanto educadores, plantarmos sementinhas neles. Eu tenho uma aluna que, quando eu cheguei na escola no passado, eu cheguei no passado, não conhecia ninguém na escola. E quando eu me apresentei como professora de inglês, ela chegou para mim assim: professora, eu ainda vou estudar fora do país. Eu falei assim: vai. E você vai? Mesmo se você tá me falando que você vai, você vai. E aí, não conhecia a menina. E a primeira atividade que eu fiz em sala com essa turma foi a música do Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Quando eu coloquei no quadro, a aluna falou assim: não acredito, teacher, Guns N' Roses. Eu falei assim: conhece? E hoje eu converso com ela em inglês, porque ela estava no 7º ano. Ela nunca tinha feito curso de inglês, depois ela começou a fazer comigo. E assim como eu conversei, né, anteriormente, ali com me fugiu o nome da moça que me atendeu. Ela tem um filho que é imerso na língua inglesa, nunca fez curso, mas assiste muito filme inglês, gosta de música, jogos, games. E essa é uma aluna assim, né? Ela gosta muito de ouvir música, ela gosta muito de séries, tudo ela assiste em inglês. E hoje eu vejo que ela alimenta esse sonho, e eu sei que ela é capaz. E eu falei: e um dia você vai estar lá fora e você vai lembrar da teacher. Falou: teacher, eu vou me lembrar muito de você, porque você me apoiou, você não riu quando eu falei que ia. Eu falei: mas eu vou rir do quê se você vai? Eu falei: eu tenho certeza que você vai. Então, a gente precisa alimentar esses sonhos nos nossos alunos. Tem alunos que vêm para nós com sonhos, tem alunos que não vêm. Né? E então, esse é um grande desafio, né? O inglês, gente, eu cheguei aqui, eu fiquei assustada, porque os alunos não vêm no inglês, a maioria deles. Eu imaginava que Itajaí, por ser uma cidade turística, né, portuária, eu achava assim: os alunos devem achar muito importante aprender inglês. Quando cheguei aqui, eles não tinham perspectiva. Para que eu vou aprender inglês se eu nunca vou sair daqui? Aí, então, é esse trabalho, né? Você ter consciência de que o inglês não é só para você sair para fora do país. Você pode usar inglês aqui na nossa cidade mesmo. Aí eu faço muito na sala de aula, né? Pessoal, não vamos nem sair da sala. Quero que vocês dêem uma olhadinha na roupa de vocês, no material de vocês, no boné, na mochila. Se vocês vão encontrar alguma palavra em inglês. E sempre tem muitas palavras em inglês. Eu falei: tá vendo? Vocês nem ensinam na sala de aula. Olha quanta palavra em inglês. Às vezes vocês carregam na camisa, no boné, palavras em inglês que vocês nem sabem o que estão carregando. Então, gente, o inglês é importante em qualquer lugar que você vá, não só para você sair. Claro, falando em oportunidades de trabalho, o inglês também abre um leque de oportunidades. Mas você, como professor, precisa
mostrar para o aluno muitas coisas que às vezes ele não percebe. E a gente tem que estar lá para mostrar para eles que vocês são capazes, que vocês conseguem também. Assim como com o professor, né? Exatamente. Precisamos, nós que estamos em cargos de gestão, né? Precisamos incentivar o professor a praticar, né? A trazer essas ideias, a dizer, é possível. Vamos que é possível. Vem dar a mão, vamos dar a mão e vamos junto, que é possível. Assim como temos alunos, né, que às vezes tem sonhos que nem eles conhecem ou que nem sabe que são capazes de conseguir. Tem professores que chegam assim também. Professores que chegam às vezes sem sonhos, né? Então, momentos de formação continuada onde se explore isso, né? São importantes também, porque o professor precisa ter aquele brilho nos olhos. Precisa, né? O professor precisa ter. Então, se ele não tem formação continuada, é o momento para se buscar isso também. Necessária, né? E continuamente, né? Com certeza. Por isso formação continuada, né? Você tem que estar nesse processo de aprendizado, de busca de conhecimento continuamente. Não é só nos momentos da formação que são oferecidos, né? Então, você precisa estar sempre buscando, né? Porque às vezes, quando a rede municipal, estadual, enfim, promove uma formação continuada, você não precisa ficar só naquilo. Né? Você pode buscar dentro da sua área, porque às vezes, a minha área não foi contemplada na formação. Então, eu também, como profissional, tenho que ter essa consciência de que eu também preciso ir em busca do conhecimento para minha área. Na minha área, eu ser uma boa profissional. Então, eu não posso ficar só naquilo que o município às vezes oferece. Eu sempre digo para os meus filhos isso, né? Qualquer área que você queira vir atuar no futuro, você precisa ser bom. Você precisa ser mais que bom. Você precisa se destacar na tua área. E você só vai conseguir destaque se você for em busca de formação, né? E você tem que estar preparado para aquilo que você vai querer fazer na tua vida, né? Você tem que estar preparado. A gente vê na sala de aula hoje. Quando você olha aquele professor dinâmico que faz atividades, né? Que os alunos gostam, que eles têm aquele engajamento, aquela interação. Por quantas formações aquele professor passa? Quantas buscas que ele faz? E da mesma forma você vê aqueles professores que fazem sempre do mesmo tipo, do mesmo jeito, que não mudam. Então, eu acredito que precisa se ter um olhar cuidadoso nessas formações, abrir um diálogo para os professores, sabe, Alessandra? Ouvir deles, para que eles se sintam acolhidos, que eles se sintam ouvidos e respeitados. É importante, porque a partir daí vai se conseguir ter uma aceitação melhor por parte dos professores. É isso mesmo, porque hoje a formação continuada ela ainda ela tem uma barreira, né? Porque não se acolhe, né? Ainda tem essa visão de que a formação continuada é aquele momento obrigatório, não vai ter oportunidade, eu vou lá porque eu vou só ouvir. E muitos, a grande maioria, a gente pode dizer, que realmente saem de lá sem aplicar nada. Então, eu acho que a formação continuada, ela precisa ser desmistificada e dar funcionalidade a ela, né? Funcionalidade certeza. Na prática, lá na sala de aula. Como que eu aplico certas estratégias? Exatamente. Né? Porque fala outra coisa, né? Eu estou fazendo, né, o meu mestrado agora em tecnologias emergentes na educação, porque fala-se muito em tecnologia, né? E eu até então, eu sempre digo assim, né? Eu vejo em casa mesmo, eu sou uma analfabeta digital, né? Eu tenho medo, né, de fazer coisas diferentes. Mas ano passado, com o meu curso, isso que eu digo, a gente começa a ter mais coragem, né? Você começa a ter mais audácia. E aí eu desenvolvi o Kahoot na língua inglesa, né, para os alunos, um joguinho. E assim, eu fiquei assim, chocada com a interação que eu tive, porque eu não achava que teria tanta interação, a ponto dos alunos falarem assim: professora, faça isso toda a aula, todo final de conteúdo, faz um joguinho pra gente ver se a gente aprendeu mesmo, que eles gostaram tanto. E é um joguinho, mas é um joguinho que gera aprendizado, que é para você ver o que realmente eles aprenderam.
E aí, uma professora veio para mim, né, ano passado, professora, como é que você monta esse Kahoot? Como é que faz? É um aplicativo? Então, é isso que eu digo. Você sentar, você mostrar, porque tem professores que às vezes têm vontade de fazer, mas não sabe como fazer. E uma coisa, Alessandra, é você, vamos dar uma formação para os professores sobre tecnologias. Uma coisa é você dar uma formação, falar, entregar material para eles. Isso já foi feito ano passado. Agora, outra coisa é, vamos levar os professores lá na sala de informática, na multimídia, e agora os professores vão montar. Façam em duplas, façam em trio, e vocês criam joguinhos ali para vocês trabalharem com os alunos. Isso nunca foi feito. Esse hands-on, colocar a mão na massa mesmo. Porque uma coisa é você trazer a parte teórica, que é a leitura, até você falar. Tudo que você... é muito fácil você falar, né? Agora, o colocar em prática mesmo é o difícil. Então, eu acredito que sobre tecnologias, tem muita coisa que dá para fazer com os alunos e como eles estão inseridos nesse meio tecnológico, né, nesse cenário tecnológico. Eu acho que os professores poderiam aproveitar mais esses benefícios, mas que não culpa os professores, é que nós não temos formação para isso, né? Assim, de sentar, o que é possível fazer? Como que se faz? Eu acredito que formação continuada poderia abrir espaços para esses momentos também, de prática entre os professores. Esses momentos são extremamente necessários, né? E eu acho que com o futuro próximo isso vai estar sendo desenvolvendo, nós abordando esse tema, trazendo essas reflexões. Eu acho porque são ideias, né? São ideias. E eu acho que estamos aqui para isso, para conversar sobre ideias, sobre possibilidades de transformar esse nosso cenário educacional, né? Eu acho bem importante. E tenho certeza que o teu livro traz bastante sobre isso, né? Agora nós vamos fazer uma dinâmica. Tá? Eu vou te falar algumas afirmações sobre a educação e você me diz se é mito ou se é verdade, certo? Tá bom. E você explica por quê, tá? Então, formação continuada é apenas para quem quer crescer na carreira e não para todos os professores? Mito. Mito, por quê? Porque formação continuada é para todos os professores, não só para aqueles que querem ascender, crescer na carreira. A gente sabe que existe um plano de carreira para o magistério, para os educadores existe, mas a formação continuada, ele é para não apenas para o crescimento profissional, mas até pessoal, né? Quando você vai para uma formação, vai para uma palestra, vai para um curso e você conversa com outras pessoas, você conhece outras realidades, você cresce, inclusive como pessoa. Né? Então, não, é para todos os professores, não apenas para quem quer crescer profissionalmente. Joia. Tecnologia na educação só atrapalha o aprendizado dos alunos. Mentira, isso aí não existe. Não, gente, as tecnologias, elas estão aí. A gente precisa primeiro reconhecer que elas fazem parte do processo, que elas estão para beneficiar, né? Falta formação, capacitação para os professores também entenderem isso, né? Porque, como eu falei, os professores precisam estar engajados. Se eles não veem realmente que as tecnologias podem beneficiar, podem trazer pontos positivos na educação, eles não vão usar. Então, precisa ter uma consciência assim, dos professores. E isso, eu acredito que também pode ser abordado nas formações continuadas. Precisa ser abordado. Legal. Redes sociais pode ser uma ferramenta poderosa para o ensino? Com certeza. Pode ser, sim. Para divulgação do teu trabalho, é ótimo. Colegas, professores que te acompanham podem pegar as tuas ideias, né, para colocar lá nas suas turmas. Tudo que dá certo para mim, não vai dar certo para o professor? Claro que não. E é justamente nos erros que você consegue ajustar, né? Então, quando a gente comete um erro, poxa vida, fiz isso aqui numa turma de 7º ano, fui fazendo a outra, não deu certo. Tudo bem, a gente se ajusta. É com os erros que você vai aprendendo, que você pode sim modificar a tua aula, né? Deu errado aqui, mas na outra pode dar certo. Né, vou tentar fazer diferente da próxima vez, vou mudar a minha estratégia, a minha abordagem, mas o professor tem que ser assim, ele tem que sempre estar inovando,
né? Ele não pode ser persistente, né? O professor tem que ser persistente. Deu errado aqui, mas amanhã vai dar certo lá. Eu penso sempre assim. Legal. Eu também, compactuo da sua ideia. É possível continuar aprendendo sem investir dinheiro hoje? Ai. Em cursos, em palestras? Então, existem muitos cursos que são gratuitos, né? Hoje, quando eu falo internet, né? A internet, hoje a gente tem uma gama de cursos que você pode estar ali acessando, né? De maneira gratuita e que você também pode aprender. Mas eu acredito que quando você tem o desejo realmente de crescer como pessoa, como profissional, você precisa também investir, né? Então, quando iniciei, né, os meus estudos, quando a gente vê um professor, né, que está fazendo curso, uma graduação, uma pós-graduação, uma especialização, e ele está arcando com recursos próprios, eu até ouvi, né, assim, é triste quando a gente ouve de colegas de profissão, não, você vai investir muito dinheiro, você nem vai conseguir ter retorno disso. O professor, acreditem, quando ele busca um curso, quando ele busca uma pós, uma especialização, ele não está pensando no retorno financeiro, porque esse aí é difícil vir. Então, quando você vê um professor que está fazendo um mestrado, um doutorado, ele está indo mesmo para o seu crescimento próprio, né? Porque se ele for pensar só no retorno financeiro, ele vai parar, ele vai estacionar, ele não vai querer ficar investindo, né? Então, o professor não pode pensar só nisso, ele tem que ter um desejo de crescimento pessoal, inclusive um sonho, sabe? Porque senão, realmente, infelizmente, o cenário educacional, ele desmotiva. É isso aí. Mari, foi incrível o nosso bate-papo. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento, né? E a importância de a gente estar aprendendo sempre com as formações, com recursos, com pesquisas, com investimento também, né? O seu livro Informação Continuada em Questão, onde ele pode ser encontrado pelas pessoas? Olha, então, na verdade, quando a pessoa tem interesse em comprá-lo, ele entra direto em contato comigo nas minhas redes sociais e eu envio para qualquer lugar do Brasil, qualquer cidade, eu estou enviando também o livro. E qual seria a sua rede social? É Mariellen Daut no Instagram e também Teacher Mari. Né, eu tenho essas duas porque uma é voltada mais para o meu pessoal e a outra para a escola de inglês e também para o livro. Legal. Mari, agradeço então muito a sua presença. Estamos encerrando o primeiro episódio do EduCast e agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos os professores. Foi uma honra estar aqui hoje falando desse tema que é tão importante, né, para nós professores. Fica aqui a dica do livro, Formação Continuada em Questão. Me sigam lá nas redes sociais, né, Teacher Mari, ou também Mariellen Daut. E que essa conversa hoje nos traga reflexões e que deixe em nós esse desejo, né, de transformar o nosso cenário educacional. Temos muitos desafios, mas com certeza a educação é um tema que sempre vale a pena. E aí, pessoal, gostaram do nosso episódio? Espero que tenha sido muito proveitoso. Peço que continuem a compartilhar as experiências de vocês nos nossos comentários. Compartilhem os conhecimentos, nos ajudem a engajar esse tema tão importante que é a formação continuada. Isso em prática, acompanhe a Celebre e fortaleça